Olá, pessoal! Hoje a gente vem aqui numa conversa super especial. Final do ano já está chegando e nós estamos aqui no escritório conversando sobre tudo aquilo que aconteceu no ano de 2024, esse ano que foi super importante para a gente. Grandes parcerias, grandes decisões, muitos desafios aqui e também uma projeção incrível que deixa a gente muito feliz com tudo que ainda está por vir em 2025. E a nossa ideia de fazer essa conversa aqui é justamente trazer um canal aberto para vocês, explicar um pouco de tudo que rolou aqui nesse ano tão maravilhoso para a gente, explicar um pouco da nossa operação, do que está acontecendo com os nossos parceiros, as nossas ideias para 2025, todo o nosso desenvolvimento também e todos os setores que a gente está olhando agora também de uma maneira bastante descontraída e com bastante informação para vocês também. E se você quiser entender como é que a Weebix está conectando inovação, propósito e tecnologia, esse bate-papo é para você. E eu acho que um jeito bacana da gente começar essa conversa, justamente ouvindo o nosso CEO, e entender qual que é a sua visão. 2024 foi um ano muito longo até, né? Muita coisa aconteceu. Para você, quais que foram os highlights, os momentos mais marcantes aí do ano? Nesse bate-papo, assim como vários que nós ficamos aqui até muito tempo, né, depois de horário, aprendendo e discutindo novas formas, eu acho que 2024 foi um ano mágico para a Weebix, eu acho que para todos nós como empresários e como gestores, né? Nós tivemos muitos desafios, porém, coisas maravilhosas aconteceram em termos de escala de posicionamento e muito mais do que posicionamento, nós entendemos que o DNA da empresa, o propósito do token, ele é mais vivo do que quando nós criamos. Então, o propósito de fazer inclusão social e digital, um propósito de dar senso de pertencimento através da tokenização da atenção, da tokenização da pessoa como um participante, né? Como um link entre a marca, entre o evento, entre o artista, ela fazer parte desse ecossistema, nós entendemos esse ano em como fazer isso, em como deixar mais fácil, em como conectar os interesses das empresas, dos artistas, das pessoas. Então, os desafios entre fazer um momento do mundo cripto e fazer um momento do mundo tradicional, das empresas tradicionais, dos setores que nós atuamos, como rewards, marketing digital, programas de engajamento e interação de fato entre fãs e artistas. Então, todo esse por trás, que nós temos que transformar isso em mecânicas de engajamento pela tokenização, isso foi esse ano uma aula, um MBA para nós, e graças a Deus saímos vitoriosos, né? E estou muito empolgado para 25, mas muito. São tantas vitórias, né, que a gente conta no dia a dia. Acho que o desafio maior de 2024, tanto operacionalmente falando, de conseguir atender todos os nossos clientes, a gente conseguir, em paralelo, conseguir concatenar tudo na construção do nosso ecossistema, que eu acho que foi um dos pontos principais, fazer com que o hub de comunidades que a gente tem hoje executado, com tantas novidades, tantas coisas legais, fossem colocadas para frente. Eu acho que 2025 é um ano tão animador por 2024 ter sido um ano desafiador. E eu fico feliz por essas vitórias diárias, né, que a gente teve. Acho que cada dia que a gente madrugou aqui, como o Ale falou, nas nossas conversas, a gente achou uma solução para algo que a gente estava querendo resolver, algum problema, alguma nova funcionalidade, algo que curaria uma dor do mercado ali, aqui. Eu acho que cada vez mais você começa a enxergar tanto o propósito da Weebix enraizado, que é o impacto social que ele causa muito forte, muito grande dentro da comunidade, né, dos usuários ali que estão permeando cada um dos nossos setores, quanto também a criação de soluções reais que curam dores emergentes do mercado. Então você vê um leque de oportunidades muito grande para essas soluções que a gente vem entregando. Então 2024 foi um ano desafiador e animador para 2025, porque é algo muito interessante, muito especial que a gente tem gerado aqui internamente. Teve um aspecto muito interessante de 2024 que eu notei claramente e parece que aconteceu junto com o momento da empresa, que foi
vê claramente, assim, a mudança de percepção das pessoas, assim, as pessoas que eu digo, os stakeholders, as empresas, os executivos com quem a gente conversa o tempo todo. O B2B. O B2B, né? A forma como, assim, do nada, começou a ver de outra forma isso que a gente faz, começou a finalmente entender aquilo que a gente está oferecendo desde sempre, de várias formas, né? Com várias roupagens diferentes, mas finalmente começaram a perceber e terminou um pouco aquela fase de ter que explicar tanto, ter que provar tanto valor, para eles começarem a buscar mais a gente em troca dos valores que a gente sempre mostrou. Isso foi uma coisa muito marcante assim desse ano e que veio junto também com esse amadurecimento nosso de entender como oferecer o produto, né? Como exemplificá-lo, como, em outras palavras, oferecer mesmo, como apresentá-lo pro B2B de uma forma que ele entenda o valor que isso tem pro B2C, pro cliente dele. E isso mudou assim drasticamente, não sei se todos vocês repararam, mas isso mudou drasticamente, principalmente no último semestre, assim, como é que a nossa rotina, né, comercial, assim, nossa rotina de discurso mudou, assim, nos últimos 6 meses e foi uma coisa que começou no primeiro semestre e virou, assim, da água pro vinho no segundo. E acho que também um ano de validação de tese, né? Se a gente parar para pensar, a gente teve, acho que foi um ano muito marcado também para alguns desenvolvimentos, né? A gente teve um lançamento gigante aí ao lado do Luan Santana, que validou a nossa tese de entrada no mercado da música e que começou a abrir já novas portas de outras teses que a gente tanto pensou e coisas que a gente vinha tentando construir desde o começo, né? Acho que a Ti e Dom estão imersos no mercado da música desde sempre, aí fazer parte desse projeto é... Interessante olhar de novo o mundo, olhando para coisas que fazem sentido e anunciando, cara, olhar para a construção do que a gente tem isso funcional hoje em dia, né? Então, assim, para mim, falando de Desafios 24, você tem uma ideia, você investe tempo e tecnologia, esses tempos dedicados ao escritório, desenhando na lousa e pensando, assim, falando o tempo todo, ver funcional, né? É um ganho para mim gigante. Mais do que ver funcional entre sócios, né? Que a gente acaba sendo sócio ali, é ver o outro lado, as fãs de fato vivendo esse momento, assim. Para mim, nesses brunches que elas conseguiram com essas gamificações, para mim foi incrível. Para mim, um fato muito legal foi que as fãs ali, nesse caso especial, elas falaram, cara, nós somos 3 irmãs e nós vivemos uma vida inteira apenas com sorteio. Então a gente vai falar, cara, é uma vida inteira que eu vou conseguir uma de nós 3 ganhar. E a plataforma me deu a chance de poder fazer com que a gente se dedicasse a uma coisa que a gente faz de uma forma tão fluida, e a gente está aqui hoje em prol dessa plataforma, dessa ideia que vocês tiveram. Obrigado por isso. Para mim, isso aqui, acho que é genial, né? Quando você vê que uma ideia se concretiza não só entre sócios, mas você vê a outra ponta que eu falo falando, cara, isso funciona, isso me deixa muito feliz para 25, assim. Para mim, acho que é extremamente animador, né? Olhando para onde a gente está olhando, para mim isso é um ganho gigantesco, assim. Eu sou a Ingrid. Eu sou a Jaqueline. Eu sou a Stephanie. Nós somos irmãs e acompanhamos o Luan desde 2010. Só que nunca conseguimos nada as 3 juntas, porque sempre é sorteio. E aí, quando lançou o aplicativo da Lumperium, a gente falou, nossa, tá aí, é a oportunidade que a gente tem. Porque no Lumperium você ganha pelo seu próprio esforço. A gente já escuta as músicas diariamente e ser recompensado por isso é algo muito bacana. Eu não imaginava que a gente conseguiria fazer tão rápido ainda um prêmio assim como esse de estar conhecendo aqui. Hoje, com a Lumperium, a gente consegue fazer alguma coisa as 3 juntas porque depende de nós. A gente batalha para conseguir as moedas para poder trocar por prêmios e experiências. Da mesma maneira que você tem a fã ganhando, a gente tem alguns marcos com relação à carreira de artista e tudo mais. Poxa, tem um álbum de 2013 do Luan Santana que estava adormecido. Sim. A gente resolveu reavivá-lo dentro da plataforma Lumperium, então incentivando o engajamento de fãs que já eram fãs, né? Então,
essa comunicação entre fãs, esse engajamento, esse play, às vezes em uma música que eu amo, mas eu nem lembrava que existia porque foi há mais de 10 anos atrás, fez com que um álbum de 2013 voltasse para os mais ouvidos. Quem vive a dor da música sabe quão difícil é você chamar a atenção de um lançamento. Hoje em dia, os estudos dizem que está 65% mais difícil um novo artista conseguir entrar no mercado. Milhões e milhões de músicas dando upload por dia. Aí você pega um álbum de 2000 e tralalá e consegue fazer com que essas músicas voltem. Isso não é feito a esmo, isso tem uma inteligência por trás, tem uma mecânica funcional. Então, assim, para a indústria da música olhar para esse produto validado pelo Luan, e eu acho que foi interessante a gente estar conversando com um artista realmente grande, assim, né? Então, para mim, essa tese tá realmente na rua, funcional, né? E a indústria da música vai se beneficiar disso, assim. Então, acho que no passado a gente até tentava buscar parceiros menores para validar algumas teses, talvez até por uma insegurança nossa como operação e tudo mais. Às vezes a gente aqui dentro não tinha a noção do que a gente tinha criado e o valor que aquilo tinha para o mercado. E justamente a gente fazer um primeiro lançamento dentro do mercado da música, com um artista do tamanho do Luan Santana, agora se preparando para um segundo lançamento do mercado da música, no nível do que a gente está fazendo o Samba Lovers. Isso é incrível. assim, de novo falando, a Webix ela é um utility token, mas ela é um utility token que ela tem múltiplas funcionalidades. E o legal é ver que esses artistas da música que a gente tem conversado não são artistas que começaram agora, e estão olhando e falando, cara, cadê vocês? Onde é que vocês estavam, né? E essas conversas têm sido bastante animadoras, né? Essa ideia de você juntar uma quantidade de artistas dentro de uma plataforma e fazer com que todo mundo usufrua desse benefício de ter tudo na palma da mão, esse conceito de hub, eu acho que isso também é um grande ganho para 25. Eu acho que o principal, assim, desse bate-papo que realmente resume 2024 foi exatamente isso. Você falou tudo, entre provar a tese, entre você ver as fãs e se emocionar até com a história, porque a gente conseguiu com a Webix fazer o 360 da usabilidade total. Então começou com baixar um app, com N funcionalidades de engajamento, missões, gamificações, tudo isso funcional, tudo isso realmente trazendo esse mundo da tokenização para uma realidade palpável. Então, depois dela ter feito, elas, né, ter feito todo esse processo, ela conseguir de fato trocar, e mais do que trocar, experiencializar, viver, sentir na pele, e ela dá um depoimento que na vida de fã dela isso aconteceu, e por outro lado, do lado do artista, você vê que realmente tem potencial das fãs realmente otimizarem ainda mais, né? Além do carinho, além de tudo que já faz, mas estarem mais engajados. O artista, ele está criando uma extensão de conexão com as fãs, que às vezes por físico, né, por barreiras físicas, o cara não consegue atender todo mundo. E o app veio para tirar essa barreira. Então, a gente conseguir realmente, em um app, provar uma tese com mecânicas reais, fazer tanto as fãs quanto o artista e a percepção das marcas que estão lá dentro, né? Sentirem toda essa explosão de engajamento, isso nos deu muita visão para os próximos ecossistemas que nós vamos fazer, para os próximos apps, todos eles interoperáveis. Quando a gente fala interoperáveis, é que o mesmo login que você vai ter em um app, você vai poder usar em todos os apps, você vai poder usar a mesma moeda em todos os benefícios, em todas as comunidades, do jeito que você quiser. E se não quiser usar como experiências, benefícios, a pessoa poder trocar até por dinheiro real na exchange. Então, esse termo de usabilidade, ser um utility token e provar isso num mercado onde a volatilidade das moedas é um sobe, desce, mas isso não está atrelado a realmente ganhos dos projetos, e sim a um mercado especulativo apenas de ciclos, isso nos coloca como assim, realmente muito motivados por 2024, por esses desafios, porque a gente foi no trabalho. Então,
conseguir colocar, né, para o mercado cripto agora, um player, uma moeda de usabilidade com provas reais, e a gente entra com o pé direito, porque agora sim nós entramos no mercado de tokenização, no mercado cripto, mas provando 360. Agora em 25, essa escala, assim como o Luan, um super artista, estamos vindo com super apps de gravadoras globais, estamos vindo com super apps de meios de comunicação, estamos vindo com super apps de reunião de artistas, né? E quando a gente fala super apps, entendam que dentro desses super apps, todos os envolvidos, eles estarão lá dentro. Então, se é, por exemplo, o Samba Lovers, que a gente acabou falando aqui, o Samba Lovers, ele reúne os maiores artistas do Brasil de samba, ele reúne os festivais, ele reúne artistas que às vezes não tinha esse poder de escala de atenção pessoal com os fãs, né? E as marcas querendo se envolver não só para vender, mas para proporcionar experiências. Então, essa integração e esse link de experiência, isso é o Wibix. Agora a escala para 2025 é muito importante. E todo esse engajamento, ela gera realmente um propósito muito positivo nas pessoas, nas marcas e todo o ecossistema, não é? Isso é o Wibix. Eu acho que o principal desse ganho, que para mim é o ponto focal, e é muito importante essa sua fala, porque permeia as nossas conversas estratégicas aqui internamente, né? Só que ela acaba sendo algo que a gente está executando projetos que dão acesso a cripto na mão das massas, com alta tecnologia, que curam a dor dessas marcas. Então, essa triangulação, eu acho que foi um dos maiores ganhos assim, que a gente já vinha tendo durante os anos passados, mas 2024 especificamente, tendo como o Ti bem colocou, que é a prova da tese real em alta escala, eu acho que é um ponto focal que foi um ganho muito grande, entendendo cada vez mais como internamente a gente pode otimizar essas operações, essas soluções. Tem muitas das coisas que a gente olhou um para o outro e começou a entender soluções e dores que a gente cura do mercado através dessas métricas que esses projetos têm gerado, né? Que eu acho que o mais animador é isso, ver tanto a evolução do mercado, como o Wagner tinha falado no início, para esse tipo de tecnologia que a gente está falando, que é inevitável, né? Mas também ver como as pessoas reais lidaram com isso na mão, reduzindo todo tipo de frição do usuário ao interagir, reduzindo todo tipo de visão negativa que qualquer marca ou enfim, qualquer usuário stakeholder do projeto teria, mas é muito importante quando a gente fala sobre cripto na mão das massas, que é o nosso mantra aqui internamente, através de alta tecnologia, entregando essas soluções que curam dores reais das marcas. Eu acho que 24 foi isso, né? Se a gente pegar e olhar um funil, como as agências de publicidade, as marcas costumam falar, a gente conseguiu colocar as pessoas num funil de usabilidade, só que nós não estamos falando de blockchain, nós não estamos falando de tokenização, nós não estamos falando de altíssima tecnologia que eu preciso fazer um curso em Harvard para usar. As pessoas estão usando no seu dia a dia com mecânicas super fáceis, super intuitivas, e que elas não percebem que existe toda uma tecnologia de tokenização, de blockchain, que existe o mercado cripto, que existe... Então, essa introdução da Wibix com a tokenização, essa introdução na economia real, resolvendo dores reais, né, de marketing digital, de mídia, dos programas de fidelidade, de agora criando ecossistemas robustos como o hub de comunidades, e sem nenhuma frição, sem nenhum tipo de poxa, eu não conheço, eu não sei como usar isso, porque a gente colocou de uma maneira que a pessoa fala, poxa, é assim, é tão fácil assim. Então isso foi realmente a conclusão de 24. E mais um adendo aí, né? A gente fala, a gente resolve problemas reais de marca, sim, a gente resolve problemas reais de indústria, sim. A realidade é que a gente está resolvendo um monte de problemas de um monte de setores, de um monte de usuários. E quando você junta todos eles em diversos ecossistemas, por que dá tão certo? Por que engaja tanto? Por que as marcas querem fazer parte? Por que as indústrias querem entrar?
porque é bom para todo mundo, né? Então, eu tenho ali marcas entrando em ecossistemas super engajados, eu tenho usuários sendo recompensados por aquilo que eles estão suportando, engajando, enaltecendo, e eu tenho também artistas, indústrias, né, se comunicando, e tudo isso ainda junto, dentro de um propósito maior que sempre existiu desde o início da idealização da Weebix, que é a questão do propósito, né? Então, a partir do momento que a gente coloca o ESG com um highlight, né, que sempre existiu ali, mas eu acho que a partir desse momento a gente coloca uma luz um pouco maior em cima dele, justamente para trazer essa questão do propósito, que não é só eu trazer a cripto para as grandes massas, mas eu estou trazendo a cripto para as grandes massas e eu estou informando a população sobre questões que envolvem ESG, eu estou, né, de alguma maneira, criando um círculo positivo em que objetivos estão sendo cumpridos e que as pessoas saem ganhando com isso em todas as pontas. E eu acho que a gente pode agora exemplificar para quem, assim, no dia a dia, a gente não consegue passar isso em posts de redes sociais ou filmes publicitários, porque realmente nós estávamos numa fase, nós somos talvez uma das primeiras do mundo de ser um token de utilidade em massa. Quando a gente fala economia real, é que as pessoas comuns usam, né? Economia real, quando a gente fala, é isso. Então, acho que é muito legal a gente colocar luz a um pouco dessas soluções, né? Então, você falou muito bem, o ESG sempre esteve presente, porque a Weebix sempre foi uma moeda de acesso, sempre foi uma moeda que ela traz para a pessoa um senso de pertencimento, porque ela não tem que pagar para fazer todo esse processo. Existem interesses de marcas anunciantes, junto a ecossistemas, seja ele qual for, que querem a atenção dessas pessoas. Então, esse acesso, esse poder de se voluntariar com a sua interação, com o seu engajamento e ser participativo até em ganhos financeiros por isso, é muito bom. Mas quando a gente fala também de impacto positivo, né, ou de soluções, vamos colocar luz sobre isso. Então, por exemplo, indústrias. Eu vou falar então um pouco sobre o ESG e a gente pode falar um pouco sobre rewards, sobre marketing digital e alguns problemas que nós resolvemos, né, de cada um desses setores. ESG, por exemplo, as indústrias, é muito difícil para as indústrias que fazem toda a propagação ali das boas práticas, os treinamentos que existem, como é que faz as pessoas se engajarem? É difícil no dia a dia das pessoas, é difícil no dia a dia dos gestores das empresas. Então, quando você gamifica e quando você automatiza e você coloca a pessoa tanto num senso de pertencimento da boa prática, mas que também no senso de pertencimento financeiro, que é o que permeia tanto o nosso país, né, dá acesso a mais dignidade e tudo mais, isso é muito legal. Então, a indústria ela pode usar o token, por exemplo, em ESG, dando um impacto positivo gigantesco em boas práticas, não só para os seus funcionários em treinamentos, em engajamento, em coisas assim, dos cursos ou das coisas que nós temos que promover internamente, mas para os seus clientes. O ESG pode ser propagado através de uma gamificação, através do token, para os clientes das indústrias, das marcas e tudo mais. Então, fazer esse impacto positivo como um todo, você falou muito bem, sempre foi o nosso DNA. Mas a gente, primeiro, antes de tudo, nós tínhamos que provar a usabilidade de uma forma que as pessoas não tivessem nenhuma frição e que as empresas vissem valor nisso. Então, isso é muito importante. Mas nós podemos falar também quais os impactos no ramo de publicidade, de rewards, qual que é a diferença de usar um token e os programas tradicionais. Vamos falar um pouco sobre isso? Não, mas tem um ponto muito bacana do que o Ali estava falando, que quando ele virou para o ESG, ele mencionou uma coisa muito legal, que foi a busca das empresas é ter a adesão e o envolvimento do funcionário, do colaborador, nas causas, nas ações, nas informações ESG. E quando a gente envolve ali as funcionalidades e as coisas que são inerentes à nossa plataforma, como a Ale bem colocou, você traz também o cliente para essa
para essa discussão. Só que além do cliente, a gente consegue também fazer uma coisa que nenhum movimento, nenhuma ação até hoje conseguiu dentro das empresas, falando em ESG, que é também trazer as famílias desses colaboradores para a discussão. Trazer ali o bairro, a comunidade, onde aquela pessoa vive. E a gente consegue fazer isso também, quando a gente fala de ESG. E o mais interessante de olhar hoje e começar a falar sobre ESG, que é um tema que a gente vai começar a falar muito daqui para frente, principalmente em 2025, é a gente ver que, assim, ESG pode ser e será muito beneficiado pelas nossas funcionalidades. A interoperabilidade que a gente sempre fala, ela é uma coisa que a gente defendia muito antes de ter entendido que a força das comunidades que a gente está construindo através de samba, dos amantes de vinho, dos amantes de música, educação e tudo, eram bandeiras que a gente já levantava sem saber quais cores que elas deviam ter, né? Agora a gente entende, tem a cor da música, tem a cor da educação, tem a cor do ESG, mas eram narrativas que a gente sempre teve, e 24 foi um ano muito legal que fez a gente entender qual era o caminho certo para atingir esse público, fazer essa coisa funcionar e ter essa atração. Gerando impacto social na veia, né? Veia mesmo. E isso é muito legal porque o token, não é que o ESG entrou agora do nada e a gente está falando de ESG para 2025, está mudando o posicionamento, coisa assim. Não, muito pelo contrário. Você criar um impacto das empresas junto com o marketing dela, junto com todo o processo que ela já faz no dia a dia, e o token ser esse link, isso é muito importante. Imagina nossos dashboards daqui para frente, quanto mais a empresa estiver movimentando o nosso dashboard, é porque as transações da moeda estão sendo movimentadas e a gente está causando impacto social. Isso é muito legal, porque a gente vai ter metrificação, a gente vai ter uma visão de forma muito clara de como aquela empresa, todos os seus clientes e funcionários estão movimentando. E é um pouco do que as empresas querem. Como é que eu mensuro isso? Como é que eu mostro isso para a sociedade como um todo, para os meus clientes, até mesmo como é que eu fomento meus funcionários a impactarem né, o mundo, as boas práticas de uma forma mais positiva. Então isso é muito legal que a moeda faz. Sim, nossas ferramentas de interação ali, de engajamento, elas conseguiram construir uma realidade onde dentro de uma empresa o departamento de RH pode contratar um produto que é bom para o marketing, ou o marketing contratar um produto que o RH pode falar, cara, contrata isso daí que é bom para ele também. E é muito, acho que é até legal a gente falar um pouco sobre o processo que isso acontece, né? Então, a partir do momento que a gente está conversando com o cliente e ele enxerga um valor gigantesco em algo que a gente nunca comercializou, vamos dizer assim, né? Porque é intrínseco ao processo, é intrínseco ao produto. Então, toda essa parte de inclusão social, toda essa parte de propagação de informação, isso é algo que está na Weebix desde o dia 1, né? E a gente entender a importância daquilo que a gente construiu por propósito, né? Por conta de uma visão de mercado que veio ao longo desses projetos, é uma coisa muito bacana. O legal é que tava tudo lá, né? Desde 2100. E a solução, no final das contas, que a gente oferece, principalmente para os parceiros e todas as indústrias, né, que a gente tem comentado, que vão poder usufruir do benefício que a tecnologia em si que a gente tem construído, ela pode prover para curar essas dores dos programas de rewards, para curar as dores de engajamento das marcas. Na outra ponta, que é do usuário, ele está sendo diretamente colocado em um lugar que ele consegue, sim, socialmente, né, falando do pilar social que você trouxe agora, ele consegue gerar interações ali dentro que dão ativos na mão dele que valem dinheiro real. Ele não pagou para entrar, ele está ali consumindo, propagando o conteúdo, ganhando aquele recurso que ele pode sair, como já aconteceu em alguns casos, sair e fazer a compra do mês, sabe? Você mesmo já recebeu mensagens, eu também já recebi mensagens, falando, cara, não parem com o projeto, obrigado por isso. Eu acho que só da gente estar realmente colocando luz à solução e como ela vai se permear dentro dos hubs de comunidade, tanto nos hubs e fora deles, com conexões e integrações que outras empresas podem fazer e utilizar o nosso sistema, sempre vai ter a Weebix por trás, gerando esse impacto social, gerando um dos pilares mais importantes no ESG, que é o social. Sim, eu acho muito importante vocês falarem um pouco, porque
às vezes as empresas ou os nossos usuários, eles não entendem um pouco como que isso acontece comercialmente falando, ou como que isso acontece por trás, né? E é muito importante eles entenderem que uma empresa que já tem todo o seu ecossistema montado, ela não precisa ter um app novo, ela não precisa fazer um super app. São APIs de integrações que terão todas as nossas mecânicas de engajamento, terá a moeda lá dentro com a sua wallet, que você pode transferir, pagar, sacar, trocar por algo, enfim, está tudo estratificado ali. Então, grandes ecossistemas agora podem usar aqueles pontos normais de fidelidade, mas além de ser um ponto que vale dinheiro, né, na vida real, no mercado, ainda assim causar um impacto positivo. Então, essas soluções que podem ser ou por integrações ou por serviços prontos e plataformas prontas, isso é muito importante. E aí eu queria que o Ti, por exemplo, falasse um pouco do que a gente resolve na dor de um movimento tão consolidado como a música, como o samba, por exemplo, festivais gigantescos. Mas mesmo com tudo ainda muito fervente, com tudo muito ali conectado, as pessoas, né, nunca deixaram de gostar de samba e tal. São momentos que um tipo de música às vezes está em alta, o outro está em alta, e hoje o samba tá voltando numa força muito grande. Mas mesmo assim os artistas têm dores, correto? Sim, assim, só quem vive da indústria da música sabe como é difícil tudo que você cria e você não consegue levar à frente. Hoje a indústria da música e os artistas todos, né? Não tem um que não passa por essa dor. Tudo que eu faço, eu sei que eu vou estar limitado num algoritmo de 2 a 6% da minha entrega numa rede social. Eu não vou deixar de cuidar, mas qual é o caminho que a gente consegue olhar e falar, tá, legal, como é que eu faço com que a minha obra, a minha música, a minha arte chegue para todo mundo? Aí eu acho tão genial que a Webix ela é um ativo cripto, ela tá dando chance para quem é fã chegar mais perto. E hoje, num mundo onde a disputa de atenção é tão grande, todo mundo quer atenção, não tem espaço, com a quantidade de coisas que a gente é bombardeado hoje em dia, você fã, você consegue de alguma maneira mostrar o seu amor e esse amor ser metrificado por uma tecnologia, essa tecnologia te bonifica e te dá um acesso. Eu acho isso genial. Entre eu achar e a tese, hoje nas reuniões comerciais com os artistas, falam, cara, peraí, explica de novo. O fã é o X. Não, o F é amigo. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de impacto SG, esse fã, ele está conseguindo de verdade se sentir importante no processo. Eu não sou um fã anônimo que só ouço música no meu quarto e vou aos shows e grito a 500 metros de distância. Não, eu tenho um caminho para que esse caminho consiga fazer com que a minha atenção te chame a atenção para que eu ganhe um ativo e esse ativo me dê um acesso. Eu te torno um super fã. Então não é somente uma tecnologia, não é somente uma inteligência, é o conjunto de tudo, assim, né? Então esses artistas hoje, eu posso adiantar que está todo mundo muito animado com essa visão de hub. Eu tenho um hub, a gente centraliza e nós somos de um setor X, de uma música específica como samba, ou como sertanejo, ou como a MPB, eu consigo aqui dentro desse ecossistema, a gente se une e usufrui de um ambiente qualificado, sem limitação de algoritmo nenhuma, porque é um ambiente feito por nós, a empresa hoje provém essa tecnologia a favor desse setor. Ela otimiza as outras plataformas. Ela otimiza as outras plataformas e ela consegue gerar valor para o fã que quer chegar mais perto, o artista que tudo produz quer porque esse fã consiga chegar a ele, nessa não limitação de algoritmo ali dentro, ela acontece, o fã se sente totalmente, de novo, importante por eu, cara, o que eu faço hoje é metrificado, me bota dentro de um lugar onde eu nunca vi, né? E quem é o empresário, as grandes indústrias como as gravadoras que a gente tem falado, estão falando, cara, isso de verdade é uma ferramenta muito a favor de todos. Eu não consigo ver quem não se beneficia com isso tudo. O fã se beneficia, a gravadora, o artista, as marcas que querem acessar esses artistas, né? Eu acho que assim, para finalizar essa visão, o feedback do que eu estou vendo, que está todo mundo olhando não é mais a minha entrega, é a minha arte, mais a minha fanbase a favor de um alcance geral para todo mundo ganhar com isso tudo, assim, né? E você falou uma frase para mim que me marcou muito, assim, porque a nossa comunidade primária, como a gente não tinha um ecossistema formado com muitas marcas ali no dia a dia, o que acontecia?
Eles cobravam variedade, diversidade de coisas. E eu fiquei impactado com uma frase que você falou para mim que eu nunca tinha percebido. Você falou assim, cara, a gente quer deixar as experiências e os benefícios invisíveis aos artistas, mas com muito impacto aos fãs. E eu não tinha entendido muito bem essa fala. Aí daqui a pouco vem o Luan Santana, por exemplo, e coloca uma experiência de visita ao escritório da LS, por exemplo. Cara, isso você concorda que é invisível ao artista? Isso é invisível ao artista, porque não custa nada, é uma coisa que é até muito simples, mas para o fã, aquilo é uma experiência única, maravilhosa. E aí caiu a ficha. Eu acho que um fã que dá um valor para uma bandana e pega aquela bandana, o cara que bota um pôster num quarto, hoje em dia ele entender que o que eu faço é metrificado e eu tô gerando tanto alcance para você, que é o artista que eu amo, se eu conseguir acessar esse tipo de local, é muito mais, né? Então, a emoção está trazendo essas pessoas para dentro disso, todo mundo está se beneficiando. Isso é a realidade mais nua e crua. Em outro aspecto, as marcas, você falou muito bem, não é mais o artista. É o artista e a sua base. Agora somos nós. Então, a marca poder acessar diretamente a fanbase e essa fanbase otimizar todo o processo com a marca junto com o artista, porque está beneficiando o artista, porque o artista é embaixador ou patrocinado pela marca. Antes, a marca só aparecia lá e o fã fazia parte daquele processo para ser impactado. Agora não. Agora ele faz parte do processo e é beneficiado por... A marca jamais imaginaria a possibilidade de algo como esse antes, né? Porque não tinha outro jeito dela conseguir atingir mais profundamente essa comunidade, essa base de fã da forma como ela impacta hoje. Quando você traz essas soluções, ela está diante de uma nova possibilidade que ela nunca visualizou antes. E isso oferecido agora para um artista que também nunca pôde antes oferecer algo assim. Eu acho muito interessante e é uma coisa que também colabora com esse momento que a gente viveu esse ano de ter entendido a força que é a base de fã ou de usuário, de cliente, seja lá do que for, e entender não qual é a dor do cliente, nosso cliente, mas entender qual é o desejo do cliente, do nosso cliente, foi a chave de tudo. Sim. E quando a gente entendeu e você começou a trazer essas realidades, como a gente está exemplificando bastante aqui com a música, a gente entende que, poxa, imagina hoje a dificuldade que esses artistas têm de promover seus conteúdos, música, a gente deu até o exemplo, né, de trazer de volta um álbum antigo do Luan para as paradas. O dia a dia de um artista deve ser tão difícil quanto o dia a dia de uma indústria promover um produto novo. Gasta-se rios de dinheiro com a promoção disso, porque os meios tradicionais de se levar essa informação, são a cada dia mais ineficientes. Eles ainda funcionam, mas eles estão cada vez mais caros, entregando cada vez menos. E a solução estava sempre ali, super simples. Traga esse público para perto de você. Mas como é que eu mantenho esse público perto de mim? Isso era o desafio. Cara, temos aqui a solução. Traga para ele experiências, coisas atingíveis que ele nunca antes pôde vislumbrar, ou sequer sonhar em ter, e agora é possível, depende só dele. Fazendo um paralelo com o que você falou no começo ainda de como mostrar, né, o produto, que isso foi uma evolução muito grande. No final das contas, se você substituir o artista pela marca, ou a marca por outro stakeholder de qualquer outra indústria, você começa a enxergar o poder das coisas que a gente tem criado, o poder da ferramenta, que ela soluciona uma dor de engajamento para diferentes indústrias, diferentes setores. E a mecânica é a mesma. E a mecânica é a mesma. Isso é muito interessante, gerando impacto social, gerando valor, tanto para os stakeholders quanto para os usuários, no final das contas, e gerando algo que você fala que eu acho que é muito importante, que é gerando um novo algoritmo, que é sem a limitação de algoritmo, você gera um novo algoritmo dentro dessa plataforma, que você impacta diretamente os algoritmos das plataformas externas, que entendem isso como um movimento, entendeu? E eu acho que pegando o gancho disso que o Dom trouxe, da diversidade de setores que a gente consegue atingir hoje,
isso traduz muito uma das nossas maiores forças, que por incrível que pareça não está no token e não está na blockchain. Está justamente no conhecimento profundo que a gente precisou criar sobre as comunidades. Sim. Porque uma coisa sou eu trabalhar a comunidade cripto que estava ali dentro do app Webix. Outra coisa é eu migrar isso para uma base de fãs de um artista. Outra coisa é eu migrar isso para o mercado de extremo luxo. Ou migrar para outro setor dentro da mesma área musical e com tantos outros que a gente está vendo. Ou uma base adormecida de uma empresa. Né? Exatamente. Então, assim, de distribuidores de indústrias de capital intensivo, passando pelo mercado financeiro, chegando no mercado do entretenimento, com música, festivais, e mesmo os hábitos de consumo envolvendo extremo luxo, a maior força que a gente tem é o conhecimento das comunidades. Como é que elas se comportam e, como o Wagner falou, como é que elas se comportam e o que elas desejam. Então, o desejo da fã do Luan Santana não vai ser o mesmo desejo da fã do artista que vai entrar no samba, que não é o mesmo desejo do usuário de um aplicativo que está oferecendo produtos e experiências de extremo luxo, por aí vai. Então, eu acho que a parte soft que a gente acabou desenvolvendo por necessidade mesmo foi extremamente desafiadora e hoje acaba virando uma fortaleza aqui pra gente. Sim. E, de novo, né, eu reforço porque eu acho que esse bate-papo tem muito a ver com os nossos usuários e as empresas e as comunidades entenderem de fato o que nós fazemos e esses desafios e mágicas do ano de 2024 e o que vem por aí em 2025. E tudo isso que você falou traduz no token Webix, porque o token, ele lá no final, ele é o acesso que ele permite para uma pessoa comum desta comunidade, seja ela gamer, seja ela do samba, mas quando ela recebe o token por aquela interação, por aquele engajamento, ela pode trocar esse token por uma experiência aonde ela quiser, por um benefício, seja comprar um produto com desconto mais barato, seja um cashback, um token back agora, não um cashback, isso é coisa do passado, agora é token back. Mas ela escolhe, a moeda dá acesso para ela da escolha. Então, no final das contas, ela faz parte de uma comunidade gamer, mas ela também vai para a academia, ela também vai lá no samba, ele também faz outras coisas. Eu acho que um dos pontos focais dessa fala que você trouxe é justamente essa distinção da escolha, ele poder trocar por benefícios, experiências e até mesmo dinheiro. Isso olhando tanto para a visão do usuário quanto para a visão dos programas de rewards ou até mesmo os loyalties hoje instituído, né, que é uma unidade de valor, querendo ou não, que ali você está transacionando, e isso acaba com problemas como a promessa futura. Né? Então você sabe que dentro de uma tecnologia, dentro de uma nova estrutura, totalmente fácil, simples, tanto para quem configura quanto para quem utiliza, você tem esses recursos a seu favor. Né? Mas você falou uma coisa muito importante e tem muito a ver dos nossos superpoderes, da nossa funcionalidade. Né? Tirar o passivo futuro de um programa de rewards, cara, isso muda o jogo. Então, às vezes, grandes companhias, às vezes, grandes estruturas que têm rewards com milhares e milhares e milhares de pessoas, ela tem um passivo com isso muito grande. E quando ela tokeniza o seu programa de fidelidade e ela passa a usar a moeda como ponto, aquele ponto ele é líquido. Ele pode ser trocado imediatamente numa exchange, seja por dinheiro ou outras criptos, ou por um benefício, uma experiência. Então, tirar esse peso do passivo e mais do que isso, ainda dar engajamento, isso é um grande diferencial. Tipo, para mim é muito importante deixar claro que depois de tantos anos de construção tecnológica que foram desenhadas nessas baias aqui e tal, e são o nosso ouro, chegou-se o ano de 24 de a gente olhar para esse mercado e falou, cara, as aplicações desses códigos são feitas dessa maneira. E 25 é a aplicação real. Pegando esse ponto de Luan Santana para todos esses nossos projetos. Ale, muito importante a gente voltar para um conceito que você falou agora aí super en passant, que é a questão de token back. Que é justamente um conceito que a gente criou esse ano,
justamente a partir do momento de análise que a gente teve, tanto da nossa operação, de tudo que a gente tinha construído em termos de tecnologia, e principalmente avaliando as necessidades latentes de programas de rewards já existentes. Acho que é legal você falar um pouco mais sobre isso, porque token back não é só um termo que a gente criou e resolveu começar a usar a partir daquele momento. É realmente uma mudança concreta no mercado de rewards a partir do momento que a gente tira esse passivo dos programas que tentaram entrar em rewards e principalmente desmistificando o passivo ainda maior quando se tenta utilizar cripto dentro desses mercados. Acho que é legal você falar um pouquinho mais. Sim, eu acho que essa é a beleza do momento dessa institucionalização e as marcas, governos, bancos entenderem a importância da tokenização. Então, não é só um termo token back. Você tokenizar todo um programa de fidelidade já existente, você está dando para a empresa a chance dela não ter passivos futuros. Então, é uma coisa assim, é uma solução real de problema imediato. A gente consegue tokenizar imediatamente, em D0, qualquer programa de fidelidade pequeno ou maior que existe aqui operacional. Mas, ao mesmo tempo, para o usuário, na outra ponta, o token back, ele representa, no limite, um dinheiro. Porque ele pode escolher em gastar em qualquer tipo de experiência, mas aquele ponto que ele recebia antes, ele é líquido. Ele pode ser trocado imediatamente. Então, isso ressignifica de verdade esse mercado de rewards, com certeza. Talvez, como a Camila bem colocou, né? Não é só uma expressão que a gente criou, mas é sim uma solução para um mercado muito grande, que é o dos emissores de pontos, que agora conseguem se livrar dessa dívida a futuro, desse passivo que elas constroem quando emitem e entregam um ponto. Só para não ficar um papo de louco, como é que funciona todo o processo, né? Na realidade, a empresa emite o token, o usuário ele usa o token e ele pode até vender esse token nas exchanges. Então, é o mercado secundário, são lá nas exchanges que, de fato, esse mercado absorve o token. E esse pagamento não sai da empresa emissora, e sim de um mercado existente. Então, é importante as pessoas entenderem essa matemática e essa conta, de onde sai, não é? Isso muda o jogo do mercado de rewards, com certeza. E é importante a gente deixar claro que aí, inclusive, isso é algo que permeou 2024 e os anos passados como um todo, que hoje isso está pronto por uma simples API para qualquer empresa que queira tokenizar seus sistemas de loyalties, que queiram gerar esse alto impacto em engajamento, impacto positivo como um todo. Então, a gente aqui, né, nossas estratégias foi realmente criar um produto que tanto ele está aplicado dentro do Hub de Comunidades, mas também hoje por API você consegue conectar qualquer uma das funções. E nossas funções hoje, do Token Back, né, o Connect Solutions, que você consegue conectar toda a nossa infraestrutura dentro de plataforma já existente, o boost de engajamento, o motor de engajamento que a gente criou, dando todos esses recursos que, como a gente comentou anteriormente, tem tido um impacto absurdo no mundo da música, e a prova da tese com o Lupério é o exemplo disso. A Camila trouxe bem aqui os exemplos de onde esses álbuns hoje chegaram através disso, e isso é um engajamento que não só a indústria da música, mas a indústria dos games, a indústria do varejo como um todo pode utilizar do engajamento e do benefício que um sistema tokenizado traz. Dom, mas eu acho que você pode explicar melhor, por exemplo, quando você falar de Connect Solution, por exemplo. Connect Solutions hoje, dentro de uma das nossas soluções que a gente instituiu aqui internamente, ele basicamente é você conseguir pegar tudo que nós construímos aqui com muito suor e carinho, né, e amor por toda essa tecnologia, pela revolução que a gente vai causar nesse mercado, é você conectar alta segurança, alta tecnologia, juntar impacto positivo, impacto social, juntar a eliminação de passivos futuros, como vocês colocaram, dentro de uma API que conecta simples e objetiva dentro do seu sistema e traz um ecossistema de segurança tokenizado que geram todos esses recursos, como alto engajamento,
por conta do alto engajamento, por conta do ganho do token, né, os usuários hoje, eles geram novas camadas de mídia, isso é muito importante. Então, dentro dos ecossistemas, tanto conectado por APIs ou até mesmo dentro dos nossos hubs de comunidade, hoje os stakeholders podem usufruir dessas novas camadas de mídia. Pois motivado pelo ganho da recompensa, que é o token, essas pessoas e os usuários que estão ali, né, eles geram essas novas camadas de mídia, chamando seus amigos, suas famílias, impactando o seu núcleo e sua bolha social. Algo muito interessante que você me disse uma vez, é muito legal a gente premiar sobre, que é muito diferente, né? Notoriedade de autoridade. Então, quando a gente fala sobre notoriedade, a gente está falando dos grandes influenciadores que também serão beneficiados pelas nossas tecnologias. Mas quando a gente está falando de autoridade, você que não tem nenhum seguidor, ou tem 1, ou 10, ou 1 milhão, o que for, você tem autoridade dentro da sua casa, dentro dos seus grupos de amigos, você tem um poder de fala, né, um posicionamento de fala ali dentro, a ponto de conseguir fazer com que as pessoas olhem o seu conteúdo, ou seja, você atinge coisas que hoje dentro dos meios convencionais é muito custoso. Através do Connect Solutions, hoje todas essas soluções e essa percepção de valor que as nossas APIs trazem, que o nosso sistema traz, está conectado por API para jogos que querem tokenizar os seus sistemas, que querem fazer com que suas moedas, seus coins hoje internamente valha dinheiro real e usufrua tanto das novos canais de receita quanto do alto engajamento dentro desses games, por isso, né? Então, na prática, é porque, às vezes, quando a gente pega uma comunidade cripto, por exemplo, ela não entende todo esse processo tradicional, todo esse processo de engenharia, de alta tecnologia, de segurança, de conexão, porque simplesmente não existe no mundo em escala, em utilidade de massa. É disso que a gente está falando. O que você está falando é que, mesmo um super app, já, como eu dei um exemplo de Uber, iFood, 99, outros ecossistemas, Rappi, o que for, eles podem conectar nossa API, por exemplo, e o token ser transacionado em volume e ele ser consumido, seja em forma de pontos e bonificação, seja em forma lá dentro do jogo, das coins do jogo, em gamificações. Isso é usabilidade. Isso é a tradução do nosso 2024. O que nós descobrimos é que essa construção de comunidades, esse ajuntamento, esse hub de comunidades tão distintas, né? Seja do game, da música, de luxo, de ingressos, estas comunidades, as marcas querem fazer parte, através da moeda, destas comunidades. Isoladamente, uma comunidade de interesse ou por todas elas? Então, essa conexão que a moeda trouxe, antes era muito engraçado. Você chegava numa grande marca, lembra disso? Quero a minha. Não, eu quero a minha moeda. E agora não, eu quero a Wibix porque ela fala com todos esses. E isso foi um grande ganho de 2024 e é o que está permeando todo o nosso processo em 2025. Uma coisa muito importante que você falou agora, até meio en passant, que eu acho que é importantíssimo a gente voltar, que é a questão do conceito de token back, que eu acho que talvez tenha sido um dos grandes diferenciais que a gente pensou esse ano, né? Então, fruto de realmente muito pensamento de toda a tecnologia que a gente construiu e como transformar aquilo em produto, né? Então, o token back hoje não só é um conceito criado pela Wibix, mas é também um produto prontíssimo para resolver soluções que já existem, né? Problemas de soluções que já existem no mercado, associadas a toda essa frente de rewards. Isso é muito importante porque 2024 a gente desenvolveu muito a respeito esse lance de tokenização. Quando a gente fala de rewards, nós criamos um produto para empresas ou para empresas que geram programas de fidelidade. Então, token back é a tokenização dos programas de fidelidade e esse é um produto que nós temos. Nós conseguimos tokenizar grandes programas de fidelidade hoje em D0. Imediatamente, tirando todo o passivo, diminuindo todo o custo da transação e tudo mais. Então, essa tokenização e essa institucionalização foi muito importante porque a gente conseguiu criar um produto para mercados gigantescos e consolidados, porque existem programas de rewards, programas de fidelidade já muito consolidados.
porém que geram grandes passivos e que às vezes nem tem tanto engajamento assim. Então, o nosso produto ele resolve 2 problemas. Super engajamento de uma base que já está ali e a gente tira ali o passivo futuro com a tokenização imediatamente com o nosso token back. É importante que a gente às vezes até esquece de mencionar, porque a gente está trabalhando nisso há tanto tempo, mas para quem chegou agora, é importante que vocês entendam que isso tudo que a gente está falando é fruto de uma empresa que tem 10 anos de existência e 10 anos de envolvimento com o mercado cripto, com o mercado de blockchain. A gente está falando de um sistema que tem toda a segurança e a estrutura de blockchain desenvolvida em parceria com o ITA. Nós fomos a primeira empresa cripto do mundo a ter todos os seus assessments tributários, assessments de carteira, feitos por uma Big Four. Então a gente tem a KPMG ao nosso lado, a gente tem o ITA, aqui, como parte da nossa história e uma construção tecnológica que envolve gente de muito peso, Então, isso é muito importante e eu acho que até que a gente começa a falar desse peso, o Dom mencionou agora há pouco, a questão da notoriedade versus autoridade, e parte de entender o tanto de valor que tinha naquilo que a gente construiu também partiu de uma questão de muita humildade de entender que a gente não conhecia todos os setores que a gente estava tentando atuar e trazer gente que entende muito mais do que a gente, Então, só para dar aqui alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala do mercado de tecnologia intensiva, ao invés da gente ir lá atrás de cada um daqueles clientes, a gente trouxe a Salter e construiu produtos e projetos junto com alguém que entende muito mais daquilo que a gente. Quando a gente fala do mercado de eventos e experiências, é muito melhor eu ter um sócio como o André Almada, que está nisso há 20 anos, do que eu tentar descobrir e desvendar como é que aquela comunidade se relaciona com o seu dia a dia, como é que é o lifestyle daquelas pessoas, o que elas esperam dos nossos ecossistemas. E aí eu acho que está a grande parte do valor e de todas essas parcerias que a gente não para de anunciar, Então a gente está trazendo gente de muito peso, muitas que vocês já ouviram falar e muitas ainda que vão vir, agora no ano de 2025. Sobretudo, a sua visão, Ale, de tudo que está por vir aí nesse ano, A gente já conversou bastante de tudo que passou. O que você encara aí como essencial nesse ano de 2025? E o caminho para 2025 vai ser, de fato, que nós já começamos há praticamente um ano, que são as comunidades. De fato, nesse ano, nós já construímos, nós já estamos aqui no processo dos primeiros lançamentos nesse trimestre de várias comunidades, Então, a estratégia de penetração por hub de comunidades, ou seja, várias comunidades distintas, esse será o foco da Wibix em 2025. Então, nós temos vários apps que estão em aprovação nas stores, já consolidadas, e também a busca em 2025 desses novos parceiros. Então, quem serão os nossos parceiros para ter a comunidade pet, para ter a comunidade de automóveis, para ter a comunidade do futebol? Então, essa busca de desenvolvimento de negócio e de robustez para que haja usabilidade e para que haja realmente comunidades tão diversificadas, esse é o nosso processo, é isso que nós vamos focar. É bem legal porque a galera que já acompanha a gente vai ver a família Wibix crescer, Porque o ecossistema hoje da Wibix, ela vai, nas estratégias que já estão executadas, ela vai cada vez mais crescer e fazer parte, permear todas essas comunidades, Então o ecossistema hoje da Wibix, ele já é um ecossistema com várias comunidades. E ele tende em 2025 a crescer cada vez mais isso, até porque a gente está tanto posicionados dentro da comunidade de games, com projetos incríveis como o Bush Zone, dentro da comunidade de música, junto com o Luperion, Samba Lovers e outros anúncios que a gente vai fazer, dentro da comunidade de varejo, eventos e outros tantos projetos que a gente vai trazer para isso. Então é bem importante a galera que está nos assistindo hoje entender que a família Wibix ela vai crescer e o ecossistema que vai vir com isso em 2025, ele é algo que realmente a gente está criando com muito carinho e pensando muito na usabilidade em cripto na mão das massas. Isso de fato é o Wibix na mão de todas essas comunidades.
né, algo que é super importante a gente falar, que acabou não rolando no papo aqui no meio de tanta coisa, mas da intensidade que a gente está entrando no mercado de games, né? Então a gente tem aí Speedzinho, que são alguns anos de desenvolvimento intensivo, agora pronto para lançar em 2025. Nós temos o Ibix Go ganhando cada vez mais robustez dentro de mercados que a gente nem esperava, né? E muito focado aí nessa questão de tráfego de pessoas. E ainda uma plataforma inteira de minigames sendo desenvolvida agora internamente, que é a Yubi, que vocês também vão ouvir falar bastante aí nos próximos meses. E acho que isso complementando aí todo o nosso cenário para 2025 de uma maneira muito positiva e muito otimista. Isso é importante porque os games e todos esses softwares que nós fazemos paralelos, eles se integram a todos esses ecossistemas. Eles conectam várias gerações de usuários com vários interesses distintos. E não só um gamer, mas nós temos que pensar em todo esse leque geracional que usa também, né, os nossos apps. Então, essas coisas, essas gamificações e outros softwares, eles se complementam, mas sempre com foco na usabilidade, sempre com foco na conexão, marca, artistas, fanbases com todo o nosso ecossistema. Então, o Ibix Go, nesse ano, por exemplo, ele vai vir fortíssimo, porque as empresas, e ele nasceu para as empresas, para gerar tráfego ali em todos os canais, isso vai ser fundamental, assim como o Speedzinho. Assim como todas as nossas outras plataformas, os games também são a carteira digital tokenizada, que é o ponto principal aqui das nossas ferramentas e como a gente entendeu que isso se conectaria. A carteira digital tokenizada integrada ao hub de comunidade. Ele não é só um game, ele é um canal de mídia e interação, não é? Dentro de uma carteira digital tokenizada. Bom, o Ibix ela se consolida para 25, sendo essas multi-aplicações para games, trazendo todos esses benefícios, sendo um canal de mídia, trazendo entretenimento, trazendo base de artistas gamificados e fazendo com que tudo isso aconteça, para o entretenimento também. Eu acho que 25 é um ano extremamente animador, porque essa expansão dessa usabilidade acontece em todos esses setores. Com certeza, eu acho que 25 é a concretização de muitos sonhos que a gente não só sonhou, mas trabalhou muito para realizar. Queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Esperem mais conteúdos como esse agora no ano de 2025. A gente vai trazer mais detalhes sobre projetos, sobre setores, sobre tudo que a gente está pensando e desenvolvendo aqui dentro. E estando cada vez mais perto de vocês. Desejo a todos vocês um excelente final de ano. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou a nossa jornada aqui ao longo desse, não só ano de 2024, mas de todos esses anos da nossa história. E a gente se vê de novo em 2025. Um beijo.